Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira nuclear, dia 17 de setembro de 2021. Ontem, aqui neste canal, foi quinta-feira gorda. Hoje é sexta-feira atômica. Sim, tudo porque a China, de ontem para hoje, fez uma ameaça à Austrália de gelar o sangue e arrepiar os cabelos. O país de Xi Jinping ameaçou despejar bombas atômicas sobre o país dos cangurus caso haja um conflito nos próximos meses entre China e Austrália. É isso mesmo. A China ameaçou a Austrália usar bombas atômicas em caso de conflito. Tudo porque a Austrália fez um contrato nesta semana com empresas americanas e do Reino Unido para a aquisição de submarinos nucleares para a sua marinha. Bem, é preciso fazer um longo parênteses aqui. Esta tensão entre China e Austrália não começou agora. Ela vem de longa data, mas em 2016 ganhou alguns graus a mais na temperatura. Em 2016, a Austrália encomendou da empresa francesa Naval Group 12 submarinos movidos a óleo diesel para fazer a segurança de suas águas territoriais. E é claro que aquilo desagradou profundamente a China, mas alegrou, evidentemente, a França, porque tratava-se de um contrato de 90 bilhões de dólares, onde a Austrália receberia 12 submarinos e a França se comprometeria a entregá-los até 2030. Bem, é claro que a Austrália só começaria a pagar a fatura depois de receber pelo menos o primeiro submarino, que ainda não aconteceu. A China, naquele momento, ficou muito... A relação entre os dois países ficou muito tensa porque a China, com seus barcos pesqueiros, usava muito as águas da Oceania. E tendo em vista o novo projeto de defesa da Austrália e prevendo que aquilo prejudicaria as suas redes de arrastão, fez a seguinte proposta: compre, se precisar de submarinos, compre de nós, Austrália. A Austrália já tinha fechado o acordo com a França, mas o que mais preocupava a China era ver uma Austrália capaz de se defender, capaz de defender o seu território com armamento muito pesado e com submarinos novos. A tensão entre os dois países só cresceu de lá para cá, mas essa semana ganhou sim esse novo componente. A Austrália simplesmente cancelou o contrato com a França e fez outro contrato com Estados Unidos e Grã-Bretanha para receber submarinos nucleares em poucos anos. É claro que a França chiou bastante. Macron chegou a dizer que foi uma facada nas costas da França. A Naval Group, não preciso dizer, contava com 90 bilhões de dólares em seus caixas. Não acontecerá. A Austrália se defendeu da França dizendo o seguinte: o primeiro-ministro Scott Morrison disse que o contrato foi fechado porque o governo australiano tinha preocupações de que o Naval Group seria incapaz de entregar submarinos até 2030. É claro que isso é conversa para inglês ouvir. O que está em jogo nesse caso é a cada vez mais preocupante e agressiva presença chinesa próxima da Austrália. A relação cada vez mais tensa fez com que a Austrália mudasse os seus planos. Tendo submarinos movidos por energia nuclear do Reino Unido e dos Estados Unidos, coloca a Austrália num patamar mais elevado em termos de defesa. Os submarinos franceses eram movidos a óleo diesel e os novos submarinos serão nucleares. Bem, de ontem para hoje, a China respondeu furiosamente dizendo o seguinte:
Se esse contrato for realmente fechado, a Austrália será considerada pela China como um potencial inimigo atômico e, portanto, terá respostas atômicas em caso de conflito. Essa é a matéria que estampa hoje o Daily Mail. Disse o seguinte em sua matéria: a China emitiu um furioso alerta de arrepiar até os ossos por conta do potencial ataque, por conta de uma ameaça de ataque nuclear. A Austrália, diz o Daily Mail, obterá submarinos com propulsão nuclear em um acordo de compartilhamento de tecnologia com os Estados Unidos e Reino Unido. O primeiro-ministro Morrison agora terá que rasgar o acordo anterior com a França de 90 bilhões de dólares para a fúria do presidente Macron. Em outro tópico diz o seguinte: a China alertou que o acordo histórico prejudica a paz e a estabilidade regionais e intensifica a corrida armamentista. Que bela balela! A China nunca parou de correr atrás de armamentos cada vez mais sofisticados e poderosos. Mas quando os outros resolvem se defender, aí ela abre o bico. Isso pode gerar uma corrida armamentística. Bem, todos nós sabemos como funcionam as retóricas comunistas. A mídia estatal, diz a Daily Mail em outro tópico, também diz que a Austrália poderia se tornar o alvo de um ataque nuclear, a mídia estatal chinesa, no caso de uma guerra nuclear. Bem, esta mesma mídia, segundo o Daily Mail, advertiu que a Austrália se tornará sim um alvo potencial para um grande ataque nuclear depois de adquirir submarinos com propulsão nuclear. Como parte de uma nova aliança de 3 vias com o Reino Unido, os Estados Unidos e os Estados Unidos, a Austrália receberá tecnologia para construir pelo menos 8 submarinos com propulsão nuclear. A mídia estatal chinesa Global Times citou em um artigo um especialista militar chinês que disse que a Austrália representaria uma ameaça nuclear para outros países porque os novos submarinos podem ser equipados com armas nucleares fornecidas por Estados Unidos e Reino Unido. O militar disse também que Pequim e Moscou não tratarão Canberra como uma potência não nuclear inocente, mas como uma aliada dos Estados Unidos que pode estar armada com armas, com equipamentos nucleares, armas nucleares a qualquer momento, acrescentou o especialista militar ao Global Times. Ele havia dito também que o fato dos Estados Unidos e Reino Unido enviarem submarinos nucleares para a Austrália significaria que estariam usando a Austrália para um eventual ataque contra a China, uma espécie de primeira linha num conflito, ou os fuzileiros navais, por assim dizer, das nações inimigas da China. A Austrália atacaria primeiro a China com armas nucleares dos submarinos nucleares e depois Estados Unidos e Reino Unido viriam na sequência em ataques combinados. A situação realmente é muito tensa. Claro que até o momento tudo isso está no campo das ameaças. Mas em relação às ameaças é bom lembrar que há hoje sim uma tensão muito grande em tudo que a China faz em relação a outros países, como, por exemplo, a Índia, que vê com muita preocupação o surgimento de novos vírus em seu território. E esses novos vírus, segundo a Índia, podem sim ter vindo serem originados em Pequim, por exemplo, o que só aumenta o conflito entre as nações. A Índia também, como eu já venho dito, tem uma relação muito tensa com o Paquistão, que tem recebido muito dinheiro da China. A China está mais ou menos, para um bom entendedor,
como a terceira via aqui no Brasil está para o governo Bolsonaro. Ela provoca e muito. Chegará um dia, quem sabe, que as provocações não mais serão aceitas. Pode ser que comece mesmo lá por Austrália ou por Índia um grande conflito nuclear. Quem viver, verá. Até depois.